Nesta aula, vamos estudar eletroquímica. A eletroquímica é o ramo da química que estuda a conversão de energia química em energia elétrica e vice-versa. Os principais assuntos que nós estudaremos serão reações redox, né, que são reações em que ocorrem transferência de elétrons, as pilhas, que são dispositivos que transformam a energia química em energia elétrica, e a eletrólise, que é um processo no qual a energia elétrica é convertida em energia química. Para iniciar este assunto, nós vamos falar um pouco a respeito da espontaneidade das reações com metais, né? Então, existe um fenômeno que a gente pode observar facilmente, que é o seguinte: quando a gente coloca uma placa de cobre, né, em uma solução contendo um sal, né, por exemplo, sulfato de zinco, então nós temos presentes na solução os íons zinco 2+. Ao mergulhar essa placa de cobre na placa de zinco, não observamos nenhuma alteração na placa de cobre. No entanto, se nós introduzirmos uma placa de zinco em uma solução contendo um sal de cobre, como sulfato de cobre, ou seja, nós temos presentes na solução íons cobre 2+, nós vamos observar após um tempo que sobre a placa de zinco estará coberta por um material vermelho, né? Esse material é o cobre metálico. Por que isso acontece, né? Por que se deposita cobre sobre o zinco, mas não se deposita zinco sobre o cobre? A explicação é o seguinte: o cobre, ao ser introduzido na solução contendo zinco, os átomos de cobre não têm disposição para doar elétrons aos íons zinco. Da mesma forma que os íons zinco não têm capacidade de retirar elétrons do cobre. Por outro lado, ao mergulharmos a placa de zinco na solução contendo cobre, nós verificamos que o zinco transfere elétrons para os íons cobre que estão presentes na solução. Ou, de outra forma, nós podemos dizer que os íons de cobre têm a capacidade de remover os elétrons do zinco metálico. Nós podemos observar esta espontaneidade de reação também com relação à prata e o próprio cobre. Quando nós mergulhamos na solução contendo íons de cobre, uma placa de prata, ao removermos esta placa da solução, não verificamos mudança na placa de prata. Por outro lado, se nós introduzirmos uma placa de cobre na solução contendo íons de prata, e aqui neste caso nós podemos ter um sal como o nitrato de prata, então, ao remover a placa de cobre da solução, vamos verificar que a placa de cobre foi recoberta por prata metálica. Isto acontece pelo mesmo motivo pelo qual a placa de zinco foi coberta pela placa de cobre na explicação anterior. Então, quando nós colocamos uma placa de prata na solução contendo cobre, os íons cobre não conseguem remover elétrons da prata, da mesma forma que a prata não tem disposição para transferir elétrons para os íons cobre. Porém, se uma placa de cobre for introduzida numa solução contendo íons prata, e aqui é bastante importante nós destacarmos, né, apesar de estar visível, mas é importante destacar que na placa a prata está na forma reduzida. O número de oxidação da prata metálica é 0. Quando está em solução, a prata se apresenta com o número de oxidação mais 1, ou seja, está faltando, né, um elétron para este íon. A mesma coisa a gente observa para o cobre. Então, na placa de cobre, os átomos de cobre estão no estado reduzido, que nós chamamos, ou seja,
seu número de oxidação é zero, e na solução o cobre está na forma de íon, de carga 2+. Então, seu número de oxidação é mais 2. O número de oxidação, para a gente relembrar, é a carga efetiva de um íon ou a carga aparente, no caso de ligações covalentes. Muito bem. Então, nós não verificamos transferência de elétrons da prata para o cobre, mas verificamos transferência de elétron do cobre para a prata. E este é o motivo pelo qual a prata se deposita sobre a placa de cobre. Então, quais são as conclusões que nós podemos chegar a partir destas observações? Tomando como exemplo a reação entre o zinco e o cobre, né? Quando a gente coloca o zinco na solução de cobre, o zinco ele é um metal mais reativo que o cobre. O que significa isso? Significa que ele tem uma tendência maior a transferir elétrons do que o cobre. Então, o zinco, quando ele é colocado em contato com o cobre, íon, né, cobre 2+, o zinco ele transfere para o cobre elétrons. E ao transferir elétrons para o cobre, o zinco passa a se tornar um cátion e o cobre torna-se metálico. O zinco, por estar transferindo elétrons para o cobre, sofre um processo que nós chamamos de oxidação. E o cobre, que está recebendo elétrons, sofre um processo que nós chamamos de redução. Esse termo redução é porque o número de oxidação do cobre, que era 2+, passou para zero, ou seja, reduziu. Já o zinco, que tinha um número de oxidação zero, passou para um número de oxidação maior, mais 2, nós dizemos que ele sofre oxidação. A mesma coisa acontece quando a gente coloca o cobre na solução contendo íons de prata. O cobre ele é um metal mais reativo do que a prata. Isso significa que ele tem uma tendência a transferir elétrons para a prata. Então, o cobre metálico, no estado de oxidação zero, uma substância simples, toda substância simples possui o seu número de oxidação zero. Então, ele transfere elétrons para a prata, tá certo? E desta forma, o cobre sofre oxidação, seu número de oxidação aumenta, enquanto que o íon prata sofre redução, passando para um estado de oxidação zero, ou seja, a sua forma metálica. A pergunta que fica é o seguinte: como nós podemos saber se um metal ele é mais ou menos reativo que outro? Nós podemos testar. Então, podemos tomar o magnésio como exemplo. Vamos mergulhar essas placas de magnésio em diferentes soluções contendo diferentes íons. Aguardamos um tempo e retiramos as placas para verificar o que aconteceu. Então, nós vamos verificar que quando mergulhamos a placa de magnésio na solução contendo magnésio, a conclusão é de que não ocorre nenhuma reação. Nada é observado. Nenhuma mudança física no magnésio é observada. Quando a gente retira a placa de magnésio do zinco, da solução contendo zinco, nós observamos que zinco metálico se deposita sobre a placa de magnésio. O mesmo ocorre com o magnésio quando a gente coloca ele na solução contendo cobre, a deposição de cobre na superfície da placa de magnésio e também na prata. Nós observamos que prata se deposita sobre a placa de magnésio. Isso significa que os átomos que estão presentes na placa de magnésio, os átomos de magnésio, transferiu elétrons para os íons que estavam presentes em cada uma das soluções. Então, nós podemos concluir que o magnésio, por transferir elétrons para os íons zinco, cobre e prata, é mais reativo que esses metais.
Seguindo o mesmo raciocínio, nós podemos fazer o mesmo experimento com placas de zinco. Então, nós podemos pegar as mesmas soluções anteriores, mergulhar placas de zinco e retirar a placa de zinco de cada uma dessas soluções. Ao remover a placa de zinco da solução de magnésio, não se observa nenhuma mudança na placa de zinco. Isto significa que o zinco não transferiu elétrons para os íons magnésio. Então, o zinco não é mais reativo que o magnésio. Da mesma forma, quando retiramos o zinco da solução contendo zinco, também não se observa nenhuma reação. É de se esperar que nenhum metal sofra mudança física quando se coloca esse metal na solução contendo o próprio metal, né? E quando removemos o zinco da solução de cobre, a gente observa uma deposição de cobre sobre o zinco. E a mesma coisa é observada quando se coloca o zinco na solução contendo prata. Então, este resultado indica para nós que o zinco é mais reativo que o cobre e do que a prata, uma vez que os átomos de zinco transferiram elétrons para os íons de cobre que estavam em solução e esses íons então se depositaram sobre a placa. O mesmo aconteceu com o zinco e com a prata. A prata reagiu com o zinco, né? O zinco transferiu elétrons para a prata e a prata se depositou então sobre a placa de zinco. E se repetirmos o mesmo experimento com placas de cobre, não vamos observar mudança na placa de cobre ao ser mergulhada na solução contendo magnésio, nem na solução contendo zinco, e também não haverá mudanças na placa quando ela é mergulhada na solução contendo cobre. No entanto, na solução contendo prata, nós encontraremos prata depositada sobre o cobre. Então, o cobre transferiu elétrons para os íons de prata que estavam presentes na solução e esses íons se depositaram sobre a placa de cobre. Conclusão: o cobre é mais reativo que a prata, mas não é mais reativo que o magnésio, nem mais reativo que o próprio zinco, ou o cobre também. Então, desta forma, nós podemos fazer esse experimento com diversos metais e criar uma sequência, uma fila de reatividade dos metais. Essa fila, ela indica para a gente o o quanto, né, um átomo ele tem uma capacidade de doar elétrons ou não. Então, quando um átomo ele ele tem uma reatividade, né, alta, ou seja, ele fornece elétrons com facilidade, nós podemos dizer que ele é um bom agente redutor. Então, agente redutor é porque ele está fornecendo elétrons. Então, o magnésio metálico, quando ele é colocado na solução contendo prata, cobre ou zinco, ele transfere elétrons para esses metais. O magnésio sofre oxidação, mas o metal que está recebendo elétrons sofre redução. Então, o magnésio causou a redução, é o agente redutor. Por outro lado, ele sofre oxidação facilmente. Então, quando a gente coloca o magnésio nas soluções contendo cobre, zinco, prata, né, outros metais também, como alumínio, titânio, ferro, o magnésio ele sofre facilmente oxidação. Então, todo elemento que sofre oxidação facilmente, ele é um agente redutor forte. Se nós olharmos a reação ao contrário, ou seja, se nós tentarmos doar elétrons para o magnésio, isso não vai acontecer com tanta facilidade quanto ele perder os elétrons. Então, o íon magnésio 2+, ele é um agente oxidante fraco, mas ele sofre redução dificilmente, mas não, né? E, portanto, ele sofre redução dificilmente.
Por isso que quando a gente coloca a placa de zinco, de cobre, de prata, de alumínio, em contato com íons Mg2+, este não sofre reação, ele não consegue, entre aspas, roubar elétrons de outros metais que são menos reativos que ele. Tá? Para o cobre, nós temos um olhar diferente. O cobre, ele é um agente redutor fraco, ou seja, a sua capacidade em transferir elétrons é pequena. Então ele sofre oxidação dificilmente. Tá? Isso acontece com os metais que nós chamamos de metais nobres. Os metais chamados nobres são aqueles que têm uma dificuldade para transferir elétrons. Eles são agentes redutores fracos e dificilmente sofrem oxidação. Por isso que eles são resistentes ao ataque de ácido. Você pode pegar, por exemplo, um pedaço de cobre, colocar no ácido clorídrico e este não sofrerá corrosão. Diferentemente, por exemplo, de um pedaço de ferro. Se você colocar uma placa de ferro em uma solução de ácido clorídrico, o ácido vai ser capaz de corroer o ferro. Agora, por outro lado, o íon de cobre 2+, ele é um oxidante forte. Ou seja, se você colocar um metal mais reativo que o cobre e vários metais são mais reativos que o cobre, na presença do cobre 2+, ele vai retirar elétrons desse metal e vai sofrer redução. Então ele sofre redução facilmente. É importante nós termos essa visão dos dois processos, né? O processo de perda de elétron e o processo de ganho de elétrons, para a gente poder interpretar melhor as reações que virão na sequência aí nos estudos de pilhas e de eletrólise. Então, se nós fizermos esse teste com todos os metais, nós podemos criar uma sequência de reatividade. Nesta sequência, o elemento mais reativo é o lítio. Isto significa que ele perde elétrons com facilidade. Ele perde elétrons facilmente. E nós podemos observar que entre os metais mais reativos, que são aqueles que perdem elétrons com facilidade, nós temos os metais alcalinos, pertencentes à família 1A, e os metais alcalinos terrosos, pertencentes à família 2A. Dentre os metais que nós chamamos na sequência aqui também, eles são menos reativos do que os metais alcalinos e alcalinos terrosos, porém ainda são bastante reativos. Nós temos aqui o alumínio, alguns metais que estão no grupo B, né, da tabela periódica, como por exemplo o manganês, o zinco, o cromo, o ferro, cádmio, cobalto, níquel, estanho. O estanho, na verdade, ele não está no grupo B, né? Ele pertence aos metais que estão situados nos elementos representativos, assim como também o chumbo. Esses metais são chamados de metais comuns. São metais que apresentam uma reatividade maior do que o hidrogênio. O hidrogênio é como se fosse o nosso mediador. À esquerda do hidrogênio, nós temos elementos bastante reativos. À direita do hidrogênio, nós temos elementos ou metais pouco reativos, que nós chamamos de metais nobres. Então, esses metais que estão à direita do hidrogênio, que são o cobre, a prata, o mercúrio, o ouro, são chamados de metais nobres. São metais pouco reativos. São metais que normalmente a gente usa para confecção de joias, ou no caso do ouro, né, e da prata. O cobre também, ele é utilizado principalmente na mistura de ouro, né? Quando a gente quer, por exemplo, o ouro 18 quilates, que é o ouro 75%, 25% da composição dele tem cobre. E prata também, possivelmente. O mercúrio também é um metal nobre, ele tem um potencial não, ele tem a sua reatividade menor do que o hidrogênio. E outros elementos, outros metais poderiam entrar também nessa sequência.
Tá? Aqui a gente não tem todos os metais da tabela periódica, estão listados apenas os principais. Bom, então uma vez que a gente sabe que alguns metais podem transferir elétrons para outros metais, nós podemos aproveitar estas reações, que são chamadas de reações de oxirredução, para converter esta energia química em energia elétrica. Né? Na nossa casa a gente tem dispositivos que faz isso o tempo todo. No nosso celular, né? Nesse celular que você está provavelmente assistindo essa aula, ou no seu notebook, no seu computador, na sua televisão, né? Nós temos aí diversos aparelhos eletrônicos que funcionam através de pilhas. Então, as pilhas são dispositivos que fazem essa conversão da energia química em energia elétrica, e nós vamos entender como que isso é feito, tá certo? Bom, antes de mais nada, vamos pegar um pequeno histórico a respeito da criação das primeiras pilhas. Tudo começou por volta de 1740, quando o físico e médico Luigi Galvani, ele era professor na Itália, ele observou que ao tocar, ele pensou, né, uma parte aqui de um sapo, o tronco ligado às pernas de um sapo, de uma rã. Ele pinçou com o metal e ao tocar com o bisturi feito de outro metal, ou seja, o contato, né, de dois metais diferentes, ele notou que a perna da rã se movia. A princípio, ele achou que o movimento era decorrente da transferência de cargas que estava presente na perna da rã. Então ele associou isso a uma eletricidade que ele chamou de eletricidade animal, um tipo de eletricidade que era intrínseca à perna da rã. Ele não associou a transferência de elétron pelo contato dos dois metais diferentes. Né? Aqui eu já estou dando um spoiler para vocês do que aconteceu de fato. Um outro professor italiano chamado Alessandro Volta, professor de física em uma universidade na Itália, por volta da mesma época, um pouco mais à frente, na verdade, eu falei aqui o Galvani por volta de 1740, mas na verdade ele nasceu em 1730. Foi por volta de 1770, 80, que ele chegou nessa conclusão. O Alessandro Volta, por volta, né? Parece até um trocadilho com o nome dele. Então, perto de 1800, para ser mais exato, em 1799, ele, realizando o mesmo experimento que o Galvani havia realizado, ele notou que, na verdade, a condução elétrica não estava na intrínseca à pata da rã. E o interessante, né, da gente notar aqui, é que essa rã, ela estava apenas com a perna e parte do tronco, né? Ela não tinha cabeça, então era uma coisa bizarra. Você vê a perna de uma rã se movendo quando em contato com o metal. Então, o Alessandro Volta, ele não associou a condução de eletricidade que fez a perna se mexer com uma eletricidade animal, intrínseca da perna da rã. Ele associou a transferência de elétron pelo contato dos dois metais diferentes. Então, a eletricidade, neste caso, pela interpretação de Alessandro Volta, estava no fato de que um metal possui mais elétrons do que outro. Importante também destacar que nessa época ele não tinha a noção de elétrons. Os elétrons foram descobertos apenas em 1897 pelo físico-químico Thomson. Mas ele associou a condução de eletricidade, aí sim, né? O conceito de eletricidade já existia. Ele associou a condução elétrica pelo contato dos dois metais. Então ele concluiu que um dos metais estava carregado eletricamente mais do que outro. E ele teve a ideia, então, de criar uma pilha. Então, a primeira pilha que nós temos conhecimento foi construído por Alessandro Volta em 1800. A pilha de Alessandro Volta era formada por dois metais em contato. No caso, ele trabalhou com zinco e cobre.
Então ele empilhou esses pares de metais, por isso que chama pilha, né? Ele empilhou esses pares de zinco e cobre separados por um tecido contendo uma solução salina, uma solução de cloreto de sódio. E ao conectar uma extremidade de zinco com a outra extremidade de cobre, era observada a formação de uma corrente elétrica. Então nós temos aqui a construção de uma primeira pilha. Qual que é a interpretação deste fenômeno, né? Antes de explicar essa interpretação, vamos verificar esse desenho. Então, a interpretação do Alessandro Volta é que o zinco ele possui mais cargas elétricas do que o cobre. E essas cargas elétricas, elas são transferidas do zinco para o cobre. O Alessandro Volta ele não conseguiu entender na época que a solução é quem sofria a reação química. Eu vou mostrar para vocês quais são as reações envolvidas nesse processo. Então, a interpretação dele é que o zinco transfere elétrons para o cobre, certo? Aqui nós temos uma representação da, da pilha do Alessandro Volta, em vários formatos, né? Bom, qual que é o funcionamento da pilha? Hoje nós sabemos que a pilha de Alessandro Volta funcionava da seguinte maneira. Os elétrons são sim transferidos do zinco, que é o polo negativo, para o polo positivo, que é o cobre. Mas a reação não envolve o cobre. Na verdade, a reação envolve o hidrogênio da solução contida no tecido que separa os dois metais. Então, os dois elétrons fornecidos pelo zinco são absorvidos, né, são pegos pelos íons hidrogênio presentes na solução salina. Esses íons são provenientes da dissociação da água. Nós já estudamos em equilíbrio químico que a água ela sofre uma autoionização, onde nós temos a presença do íon H+, e do ânion OH-. Então, esses dois elétrons que o zinco fornece para o polo positivo, na verdade, são capturados por íons hidrogênios, aos pares, formando o gás hidrogênio. Então, esse gás hidrogênio ele é liberado para a atmosfera, ou para o compartimento onde a pilha está confinada. Enquanto que o zinco, que saiu de sua posição, vai para a solução na forma de zinco 2+. Então, conforme a reação vai acontecendo, a gente vai verificar que essa placa de zinco vai sofrendo corrosão. Ela vai se deteriorando com o passar do tempo, né? Por quê? Porque o zinco ele abandona a placa e passa para a solução salina. Então é desta forma que a pilha de Alessandro Volta funciona. E é basicamente esse o funcionamento de todas as pilhas que nós temos. Tá certo? Mas nós vamos estudar outros dispositivos que foram construídos na sequência da pilha de Alessandro Volta também. Então, uma dessas pilhas que ficou muito conhecida e é muito importante para os nossos estudos é a pilha desenvolvida pelo químico chamado Daniell. Essa pilha foi desenvolvida em 1836. E esse assunto fica para a próxima aula.